Bem, vamos iniciar o estudo de isomeria, que é uma parte da química orgânica em que a gente vai trabalhar as fórmulas moleculares e ver as propriedades dos compostos. Tem basicamente dois tipos de isomeria, tanto a isomeria plana quanto espacial. Isomeria é um fenômeno em que os compostos têm a mesma forma, só que eles podem ser representados de uma maneira diferente. Ele tem a mesma forma, mas não é o mesmo composto. E isômeros são compostos que têm a mesma forma, mas apresentam propriedades diferentes. Então, um composto vai ter a mesma fórmula do outro, só que eles são diferentes, né? O primeiro tipo de isomeria, antes de falar dos tipos de isomeria plana, a gente vai ter essas duas classificações aqui, que é a isomeria plana e espacial. A plana a gente vai ver no plano, né? Então você vai ter aí como se fosse na visão em 2D e espacial seria em 3D. Na isomeria plana, né, a gente está falando aí no plano, a gente tem compostos que apresentam a mesma função, só que o tipo de cadeia é diferente. Então a gente chama ele de isomeria de cadeia. Essa cadeia aqui é uma cadeia aberta e essa aqui é uma fechada. Então a cadeia é diferente. Agora, por que eles são isômeros? Porque tem a mesma fórmula. É o C3H6. Tanto de cima quanto de baixo tem a mesma fórmula. Só que apresentam uma forma de ver a molécula diferente. Então, esse aqui é o propeno e esse aqui é o ciclopropano. Então, um composto é diferente do outro, não é a mesma coisa. O caso mais curioso talvez seja desse composto aqui, ó, isomeria de posição, onde um é diferente do outro com relação à posição da dupla. Pode ser dupla, pode ser um grupo funcional, pode ser um hidroxila, tá? Pode ser uma tripla ligação. Então a posição da dupla modificou, então o composto muda. Se essa dupla mudou de posição, a propriedade do composto mudou de forma, né? Então, se esse composto é amarelo, por exemplo, esse composto aqui vai ser azul. Ele vai ter alguma propriedade, pode ser o brilho, pode ser a questão da densidade, o ponto de fusão e ebulição, que modifica a propriedade do composto. Mas ambos têm a mesma forma, C4H8, C4H8, tanto de cima quanto de baixo. Esse é o buteno 1 e esse é o buteno 2, isomeria de posição. Tem um caso particular que é a metameria, que é a posição, a mudança de posição do oxigênio como heteroátomo. Então a metameria, para deixar aí o lembrete, que ela vai ser um tipo diferente de isomeria de posição. É quando o oxigênio ele modifica a posição dele. Por exemplo, esse composto aqui, que é um éter, ele está na posição do meio. Então esse oxigênio pode andar para cá, mudar a posição dele e se tornar um composto diferente. Então não vai ser mais o mesmo composto. Então, por exemplo, o etoxetano e o metoxipropano são compostos que têm a mesma forma, só que a posição do heteroátomo é diferente. Esse aqui é um caso particular da metameria. A isomeria de função, talvez seja a principal, acontece quando eles têm a mesma forma, só que a função de cada um é diferente. Então, um vai ser um álcool, outro vai ser o éter, um vai ser o aldeído, outro acetona, um vai ser um ácido, outro vai ser um éster. Então, você tem que lembrar dessas três duplas aqui para poder identificar uma isomeria de função. Por exemplo, etanol e metoximetano. Esse aqui é um álcool. Esse grupo aqui todo é um álcool. Ele tem a mesma forma desse grupo aqui, que é o éter. E são substâncias diferentes. Então, o que é que vai mudar? Essa substância aqui, por exemplo, pode formar pontos de hidrogênio. Essa aqui não. Então, a propriedade de um modificou, né? Mas a fórmula é a mesma, é o C2H6O, tanto por de cima quanto para de baixo. Um tipo específico de isomeria de função é a tautomeria, que acontece quando tem um enol, esse composto aqui é chamado de enol, ele parece um álcool, mas é um enol, está em equilíbrio, que é essa setinha aqui, com um aldeído ou uma acetona. Só acontece a tautomeria para esses dois casos aí.
aldeído e cetona. Se tiver um equilíbrio dinâmico, vai ser tautomeria, porque essa dupla ligação aqui, ela se move para cá, tá? E esse hidrogênio vai vir para cá. É basicamente a ideia do equilíbrio dinâmico. E para isomeria espacial, que é conhecida como estereoisomeria, a gente vai ter duas classificações. A primeira é a isomeria geométrica, ou também chamada isomeria cis-trans. Tá? Cis é quando é do mesmo lado e trans é quando é de lados opostos. No caso da isomeria geométrica, você vai ter que verificar, ter uma visão do espaço para poder classificar ela em cis ou trans. Né? O exemplo acontece aqui no dicloroeteno. Tá? O dicloroeteno ele tem duas configurações aí. Ele tem a configuração cis, quando as duas moléculas, os dois átomos de cloro estão do mesmo lado. Então a gente quer o caso desse aqui. Esse aqui, ou vamos dizer que o cloro não dá para aparecer aqui, mas vamos dizer que o cloro seja esse aqui. Esse de cinza seja o cloro e o de branco seja o hidrogênio. Quando os átomos de cloro estão do mesmo lado, a gente diz que é um composto cis. Então isso aqui seria o composto cis. Quando estão de lados opostos, aqui é o cloro, né? Considerando o cloro de cinza, eles estão de lados opostos, esse aqui é o trans. Quando isso acontece, você pode perceber que modifica algumas propriedades. Ó. Ponto de fusão é menos 80 no cis e menos 50 no trans. A densidade modifica um pouquinho e o ponto de ebulição também. Então, a isomeria geométrica pode ser também chamada de isomeria cis-trans. Acontece quando eu tenho átomos, né, que vão se formar em posições no plano do mesmo lado ou de lados opostos, em lados contrários. A gente tem aqui o exemplo, de novo, do cloro, e o cloro estando do mesmo lado é uma isomeria cis. Né? Quando estiver do mesmo lado é cis. Quando estiver de lados opostos é trans. Se o cloro fosse tivesse desse lado aqui, por exemplo, aqui o cloro e aqui o cloro, aí aqui eu teria uma posição trans. A isomeria ótica, para a gente encerrar essa parte aqui, acontece quando eu tenho basicamente carbono assimétrico. Tá? Então, você para verificar a isomeria ótica, você tem que verificar se o carbono se ele é assimétrico, ou seja, se ele faz 4 ligações diferentes. Se o carbono fizer 4 ligações diferentes, ele tem isomeria ótica, tá certo? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele faz 4 ligações com elementos, vamos dizer assim, diferentes. Então, um aqui é o hidrogênio, o outro é esse aqui, que é o carbono, o outro é o OH e o outro é COH. Então, isso aqui é um carbono assimétrico. Então, a gente diz que essa molécula tem atividade ótica. Com isso, a gente encerra essa parte aqui de isomeria e vai fazer exercício para complementar alguma coisa que ficou faltando aqui na explicação, já que exercício é bom para poder justamente a gente complementar o que faltou na explicação, tá certo? Então, até a próxima e valeu!